O mistério do fim e o contraste do passado. Há um detalhe sobre Howard Hughes, ao qual sempre retorno. Quando o seu corpo chegou à morgue em Houston, em abril de 1976, a equipa não conseguiu confirmar quem ele era. O homem mais rico da América pesava apenas 40 quilos. O seu cabelo passava dos ombros. As suas unhas tinham encravado. O FBI foi chamado para comparar as suas impressões digitais, porque nada mais nele era reconhecível. Ele tinha 70 anos. 40 anos antes daquela manhã, este mesmo homem tinha sido o piloto mais celebrado do país. Ele tinha estabelecido o recorde mundial de velocidade num avião que ele próprio desenhou. Tinha voado à volta da Terra em pouco mais de 91 horas, regressado a casa para um desfile em Nova York e recebido uma medalha de ouro do Congresso antes de completar 35 anos. Tinha produzido o filme mais caro que Hollywood alguma vez vira. Tinha namorado as suas atrizes mais famosas. Tinha sido dono de uma companhia aérea, de um estúdio de cinema e de uma empresa de defesa que ajudou a armar o exército americano. Depois desapareceu, não de uma só vez. Mas na altura em que morreu, o homem por trás dessas conquistas estava invisível há mais de uma década. Selado dentro de uma cobertura de hotel com as cortinas fechadas, injetando codeína, rodeado por um punhado de assistentes mormons que controlavam todas as portas entre ele e o mundo exterior. Passei muito tempo com essa história. A parte que considero mais difícil de explicar não é a riqueza, os aviões ou os anos de Hollywood. É o fato de que o mesmo traço, a necessidade obsessiva de controlar tudo o que tocava, construiu um império de 2,5 mil milhões de dólares e depois destruiu o homem que o possuía. Esta é a história de como isso aconteceu. O fantasma na cobertura. Nos últimos 6 anos da sua vida, Howard Hughes mudou-se de uma cobertura de hotel para outra em todo o hemisfério ocidental. Sempre no último andar, sempre atrás de janelas cobertas, sempre acompanhado pelo mesmo pequeno grupo de homens que decidiam o que ele comia, o que lhe era injetado e quem tinha permissão para saber onde ele estava. Ele deixou Las Vegas em novembro de 1970. A partida foi planeada em segredo e realizada à meio da noite. Os seus assistentes colocaram-no numa maca, desceram-no num elevador de serviço e levaram-no para um campo de aviação privado fora da cidade, onde um avião estava à espera. Ele tinha passado 4 anos numa suíte selada no 9º andar do Desert Inn, remodelando a Las Vegas Strip com mais de 300 milhões de dólares em aquisições, e deixou tudo sem uma palavra a ninguém fora da sala. Robert Maheu, o homem que dirigia toda a sua operação no Nevada, foi removido do seu cargo na mesma semana. Ele nunca recebeu um telefonema de Hughes a explicar o porquê. Jan Peters, a atriz com quem Hughes se casou em 1957, não foi informada de que o seu marido estava a sair do país. Ela pediu o divórcio no ano seguinte. O casamento tinha sido conduzido em grande parte à distância durante a maior parte dos seus 14 anos, através de intermediários e chamadas telefônicas. Peters raramente falava sobre isso publicamente. Segundo a maioria dos relatos, os dois estavam inalcançáveis um para o outro, muito antes de a papelada o tornar oficial. A primeira paragem foram as Bahamas. Hughes ocupou o último andar do Britannia Beach Hotel e fechou as portas. O quarto foi organizado de acordo com um conjunto de regras que ele impunha sem exceção. As janelas foram seladas com fita adesiva e cobertas com material pesado para bloquear toda a luz exterior. Uma única cadeira reclinável ficava no centro da sala, rodeada por uma zona de toalhas de papel e lenços de papel empilhados que serviam como uma barreira de isolamento entre ele e todo o resto no espaço. Os seus ajudantes não tinham permissão para lhe tocar, entregar-lhe objetos diretamente ou entrar na zona sem seguir uma sequência específica de passos que ele tinha escrito num bloco de notas pautado. Ele via filmes, os mesmos repetidamente. O seu favorito era um thriller de submarinos da Guerra Fria chamado Ice Station Zebra, que, segundo alguns relatos, ele viu mais de 150 vezes. Ele sentava-se no escuro durante horas na cadeira com o ecrã a correr, emitindo instruções manuscritas, em blocos amarelos que os seus homens recolhiam e executavam.
Os memorandos cobriam decisões que valiam milhões de dólares, com a mesma caligrafia das instruções sobre a forma precisa como uma lata de fruta deveria ser aberta antes de entrar na sala. A escrita tornou-se mais difícil de ler à medida que os anos passavam, mas a compulsão de ditar cada detalhe nunca parou. Esse padrão seguiu-o de país em país. A Nicarágua veio a seguir. Ele vivia no Intercontinental em Manágua quando, pouco depois da meia-noite de 23 de dezembro de 1972, um terremoto massivo atingiu a cidade. O edifício abanou violentamente. As paredes abriram-se. Os quarteirões circundantes colapsaram em escombros. Milhares de pessoas em Manágua morreram naquela noite. O Intercontinental aguentou porque tinha sido construído para resistir a danos sísmicos, mas os andares superiores foram fortemente abalados. Os seus homens carregaram Hughes pelas escadas no escuro e colocaram-no num avião. Ele foi levado para Londres. Depois mudou-se para Vancouver, depois para o Fairmont Princess, em Acapulco. Cada lugar parecia o mesmo por dentro. O último andar fechado, as janelas bloqueadas, a cadeira, a barreira de lenços de papel, a televisão, a codeína. Ele não aparecia em público desde o início da década de 1960. Os homens à sua volta, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos, dos últimos dias, tratavam de cada transação, de cada visitante, de cada pedaço de comida que entrava na suíte. Envolviam os seus utensílios em papel antes de os colocar dentro da zona estéril. Abriam as portas com os cotovelos para que ele não tivesse de tocar nas maçanetas. Alguns biógrafos argumentariam mais tarde que estes homens tinham deliberadamente isolado Hughes do mundo exterior para proteger o seu próprio acesso à sua fortuna. Outros acreditavam que estavam a seguir as suas ordens à risca, exatamente como ele exigia. A questão de quem estava realmente no controle dentro daqueles quartos nunca foi respondida. O seu corpo estava a desfazer-se. Em meados da década de 1970, ele tinha parado de tomar banho. Os seus dentes tinham escurecido. Vivia de gelado, frango e leite, e por vezes passava dias sem comer nada. Injetava codeína usando seringas de vidro, equipadas com agulhas de metal reutilizáveis, e as agulhas tinham tendência a partir-se dentro da carne. Após a sua morte, os médicos encontraram 5 pontas partidas, ainda cravadas nos seus braços. O homem que tinha organizado toda a sua existência em torno do medo da contaminação tornou-se, no fim, a coisa que passou a vida a tentar manter fora. O examinador médico em Houston listou a insuficiência renal como a causa da morte. Mas o colapso por trás desse diagnóstico estava a ser construído há 30 anos. Começou numa tarde de julho de 1946, num voo de teste sobre Beverly Hills, quando o seu avião caiu do céu e atingiu uma casa. A peça que pagou por tudo. A sua mãe tinha medo de tudo o que pudesse deixar o seu filho doente. Alene Gannon Hughes monitorizava cada refeição, cada companheiro de brincadeira, cada superfície em que o rapaz tocava. Ela examinava-o em busca de sinais de doença da mesma forma que outras mães procuravam hematomas. Estava convencida de que a poliomielite, a tifoide ou alguma infecção sem nome transportada nas mãos dos filhos dos vizinhos encontraria o caminho para uma sua casa e levaria o único filho que tinha. Isto era Houston, Texas, no início dos anos 1900. As doenças infantis eram uma ameaça real. A mortalidade infantil no estado era ainda brutalmente alta. Mas mesmo para os padrões de uma época perigosa, o medo de contaminação de Alene ia mais longe do que a maioria. Moldou a forma como o seu filho entendia o mundo. Quando ele teve idade suficiente para entender o que eram germes, já tinha aprendido que o ar à volta de outras pessoas não era de confiança. Levaria décadas para que alguém visse o que essa lição lhe tinha feito. Howard Robert Hughes Jr. nasceu em 1905, o único filho de Alene e Howard Sr. A família era confortável, mas ainda não extraordinária. A coisa que mudaria isso foi uma peça de metal que o seu pai ainda não tinha terminado de desenhar. Howard Hughes Sr. tinha vindo para o leste do Texas em busca da descoberta de petróleo de Spindletop em 1901, quando um geyser de crude jorrou a mais de 30 metros de altura fora de Beaumont e desencadeou o boom do petróleo no Texas.
Ele trabalhou como prospetor, perfurando petróleo com o equipamento padrão da época, uma ferramenta rotativa romba chamada broca de rabo de peixe. Em terra macia, funcionava bem o suficiente. Quando atingia a rocha dura, parava. A maioria dos prospetores aceitava isso como um limite. Hughes Sr. tratou-o como um problema a ser resolvido. Em 1908, ele desenhou algo novo, uma broca com 2 cones de aço entrelaçados, cada um cravejado com fileiras de arestas de corte que podiam mastigar as formações duras que a broca de rabo de peixe nunca conseguiria alcançar. Chamou-lhe a broca de rocha Sharp Hughes, em homenagem a si próprio e ao seu parceiro Walter Sharp. Não foi uma melhoria modesta. Mudou a física do que uma broca podia fazer. Poços que tinham sido impossíveis de alcançar estavam subitamente abertos. E o petróleo por baixo deles estava subitamente disponível para qualquer pessoa disposta a pagar pela ferramenta que pudesse chegar lá. A ferramenta era a chave, mas o modelo de negócio era a fortuna. Hughes Sr. não vendia as brocas, ele alugava-as. As empresas de perfuração pagavam até $30.000 por poço para alugar o equipamento. E quando o trabalho terminava, a broca voltava. Ele detinha a patente. Ele controlava o fornecimento. Cada barril de petróleo de rocha dura retirado do solo em qualquer parte do país pagava royalties à Hughes Tool Company, que ele incorporou em Houston em 1915. Era uma máquina de licenciamento que produzia dinheiro da mesma forma que os poços produziam petróleo. Continuamente, automaticamente e em quantidades que cresciam a cada ano. O rapaz cresceu rodeado por este dinheiro, mas mostrou pouco interesse em como ele era feito. O que lhe se interessava era como as coisas funcionavam. Aos 12 anos, construiu um transmissor de rádio a partir de uma campainha. Quando a sua mãe se recusou a comprar-lhe uma mota, ele anexou um motor à sua bicicleta e andou com ela pelo bairro. Aos 14 anos, fez o seu primeiro voo num avião e voltou a falar de nada mais. Frequentou escolas privadas na Califórnia e em Massachusetts. Depois matriculou-se no Rice Institute, em Houston, e brevemente no California Institute of Technology. Não era um estudante empenhado. Também não era particularmente sociável. Uma condição hereditária chamada otosclerose, um endurecimento progressivo dos ossos no ouvido interno, tinha-o deixado parcialmente surdo desde a infância. A condição era comum na sua família e pioraria com a idade. Tornava as multidões desconfortáveis e a conversa difícil, e empurrava-o para o trabalho solitário com máquinas, onde ouvir as pessoas não era necessário. A sua mãe morreu em 1922 durante um procedimento cirúrgico. Tinha cerca de 40 anos. Howard tinha 16. O seu pai morreu menos de 2 anos depois, em janeiro de 1924, de um ataque cardíaco súbito aos 54 anos. No espaço de 18 meses, o rapaz tinha perdido ambos os pais e ganho um império. O patrimônio foi avaliado em cerca de $870.000, juntamente com as patentes da empresa. Howard herdou a maioria. Tinha 18 anos. Em vez de deixar a família alargada gerir a sua parte, foi a um juiz, fez-se declarar adulto legal e depois convenceu os seus parentes a venderem-lhe as suas participações restantes. Antes de completar 19 anos, controlava a Hughes Tool Company por completo. Cada dólar de royalties que gerava era seu. Ele não ficou em Houston, não ficou no petróleo. Casou-se com uma jovem da sociedade de Houston, chamada Ella Botts Rice. Fez as malas e mudou-se para Los Angeles, porque era lá que estavam as máquinas mais interessantes, as pessoas mais interessantes e a maior distância da vida que os seus pais mortos tinham planeado para ele. O casamento durou 4 anos. O dinheiro durou para sempre. A broca continuou a render. Continuaria a render em cada fase da sua vida durante as 5 décadas seguintes, financiando silenciosamente os aviões, os filmes, os recordes de velocidade, os processos judiciais e o lento colapso privado que veio depois. Howard Hughes nunca teve de ganhar um único dólar por conta própria. A broca ganhou-o por ele. Essa liberdade tornou tudo o que se seguiu possível e tornou tudo pior. O forasteiro mais rico de Hollywood. Ele chegou a Los Angeles aos 20 anos, com um livro de cheques que podia gastar mais do que qualquer estúdio na cidade e sem experiência em fazer um filme. Hollywood, no final da década de 1920,
Era controlada por um pequeno grupo de chefes de estúdio que tinham construído a indústria do nada e a dirigiam como um reino privado. Hughes não fazia parte desse grupo. Não tinha ligações, nem reputação, nem talento particular para contar histórias. O que ele tinha era o dinheiro para ignorar todas as regras em que o reino funcionava. Ele abordou a produção cinematográfica da mesma forma que abordaria mais tarde tudo o resto em que tocava. Escolhia a versão maior e mais cara de tudo o que queria fazer, atirava-lhe dinheiro até que funcionasse ou partisse, e tratava qualquer pessoa que lhe dissesse que era impossível como um problema a ser ultrapassado. A sua primeira produção significativa, uma comédia muda chamada Two Arabian Nights, ganhou o Oscar de melhor realizador na primeiríssima cerimônia dos Oscars em 1929. Foi um começo promissor. Foi também a última vez que algo na sua carreira em Hollywood correria silenciosamente. O seu projeto seguinte foi Hell's Angels, um épico de combate aéreo da Primeira Guerra Mundial que ele estava a desenvolver desde 1927. Hughes comprou dezenas de aviões militares antigos e contratou mais de 100 pilotos para os voar. Reuniu o que era alegadamente a maior frota privada de aeronaves do mundo na altura, e ele próprio voou algumas das sequências mais perigosas. 3 pilotos duplos morreram durante a produção. Ele tinha originalmente orçamentado cerca de 2 milhões de dólares. Depois, a meio das filmagens, a indústria mudou dos filmes mudos para o som. Hughes descartou a maior parte do que já tinha filmado e recomeçou, substituindo a protagonista feminina por uma jovem atriz chamada Jean Harlow. Quando Hell's Angels chegou aos cinemas em 1930, tinha custado quase 4 milhões de dólares, um valor que quase nenhum filme na história tinha atingido até aquele momento. Tornou Harlow uma estrela da noite para o dia e tornou Hughes uma força que os estúdios estabelecidos já não podiam fingir que não existia. Ele continuou a pressionar. Scarface, lançado em 1932, era um filme de gangsters tão violento que os censores do Código Reis da indústria exigiram cortes e reescritas antes de poder ser mostrado ao público. Hughes lutou contra eles durante meses, atrasou o lançamento e acabou por forçar a maior parte do que queria no ecrã. Uma década depois, fez o mesmo com The Outlaw, um western construído em torno de uma jovem atriz chamada Jane Russell. Hughes comercializou o filme quase inteiramente em torno da figura de Russell. Usou fotografias publicitárias tão provocantes que os censores retiraram o filme dos cinemas uma semana após o seu primeiro lançamento limitado. Ele esperou 3 anos, relançou-o sem o selo de aprovação deles e deixou que a controvérsia fizesse a publicidade por ele. O público fez fila especificamente porque lhe tinham dito que não era suposto ver o filme. Hughes movia-se pelas mulheres de Hollywood, da mesma forma que se movia pelos seus estúdios. Katharine Hepburn viveu com ele durante um período no final da década de 1930. Ela foi-se embora depois de descobrir que ele estava envolvido com várias outras pessoas ao mesmo tempo. Ava Gardner fez parte da sua vida intermitentemente durante anos numa relação que, segundo vários relatos, se tornou violenta de ambos os lados. Gardner terá alegadamente batido nele com um ornamento pesado durante uma discussão no escritório de um executivo de estúdio. Ginger Rogers, Bette Davis e Olivia de Havilland estiveram todas ligadas a ele em diferentes momentos ao longo de 3 décadas. Ele era generoso com presentes e implacável com a atenção, e a atenção nem sempre parava quando a outra pessoa queria. As mulheres que ele perseguia eram famosas, independentes e difíceis de controlar, o que pode ter sido exatamente o que o atraiu nelas. Em 1948, comprou uma participação de controlo na RKO, um dos 5 grandes estúdios originais de Hollywood. Já carregava cerca de 40 milhões de dólares em dívidas quando ele assumiu as rédeas. Sob Hughes, a situação deteriorou-se. Ele despedia executivos sem aviso prévio, atrasava filmes durante meses por objeções menores e tomava decisões tão erráticas que o cronograma de produção colapsou. A certa altura, interrompeu a produção por completo e deixou o estúdio às escuras durante meses enquanto reconsiderava a sua direção, com atores e equipas contratados parados. Escritores e realizadores que podiam evitar trabalhar com ele faziam-no.
Ele manteve a RKO por cerca de 7 anos e depois vendeu-a à General Tire and Rubber Company, saindo com lucro e deixando para trás uma operação esvaziada que nunca recuperou sob a nova propriedade. Em meados da década de 1950, Hughes tinha deixado a indústria cinematográfica para sempre. Tinha passado 3 décadas em Hollywood a provar a mesma coisa repetidamente. Que podia fazer o que quisesse, quando quisesse, porque o dinheiro da broca duraria sempre mais do que quem quer que se atravessasse no seu caminho. Mas os filmes não foram o que o manteve na Califórnia todos aqueles anos. Foram os aviões. Ele tinha estado a desenhá-los e a voá-los o tempo todo, silenciosamente, ao lado de tudo o resto, e agora eles tinham assumido o controle total. Eles respondiam à precisão, eles não discutiam, e ao contrário das pessoas na sua vida, tinham um desempenho com total consistência todas as vezes, desde que a engenharia estivesse correta. O homem mais rápido do mundo. Outros homens com o seu tipo de dinheiro colecionavam pinturas ou cavalos de corrida ou imóveis. Hughes colecionava recordes de velocidade e, ao contrário dos outros colecionadores, não contratava outra pessoa para fazer a parte perigosa. Ele próprio se prendia e voava as máquinas. Em 1932, fundou a Hughes Aircraft Company num hangar alugado em Glendale, Califórnia. Não era um projeto de vaidade. Hughes tinha estudado engenharia, entendia a aerodinâmica a um nível técnico e envolvia-se diretamente no design de cada avião que a sua empresa produzia. Contratou alguns dos melhores engenheiros do país, muitos deles recrutados do Caltech. Depois sentava-se com eles na mesa de desenho, discutindo perfis de asas e configurações de motores, até que os números o satisfizessem. Os aviões que saíam daquele hangar não eram brinquedos para um homem rico. Eram máquinas sérias, desenhadas para fazer coisas que nenhuma outra aeronave tinha feito. O primeiro resultado que importou foi o H-1 Racer. Em 13 de setembro de 1935, Hughes levou o H-1 para um percurso medido perto de Los Angeles e voou a 352 km/h. Nenhum ser humano tinha viajado tão rápido num avião terrestre. O H-1 não era apenas rápido, era um salto técnico. Usava trem de aterragem totalmente retrátil, o que reduzia a resistência no ar, e uma pele de alumínio rebitada à face que suavizava a turbulência criada pelas cabeças de parafusos expostas nos aviões convencionais. Ambas as características tornar-se-iam mais tarde padrão na aviação militar e comercial em todo o mundo. A aeronave estava tão bem projetada que Hughes acabou por doá-la ao Smithsonian, onde ainda se encontra hoje. 2 anos depois, quebrou o recorde de velocidade transcontinental voando de Los Angeles para Newark, Nova Jersey, em 7 horas e 28 minutos. Mas ele já estava a planear algo maior. Em 10 de julho de 1938, Hughes descolou do Floyd Bennett Field, em Brooklyn, num Lockheed-14 Super Electra com uma tripulação de 4 pessoas. O seu objetivo era dar a volta ao mundo mais rápido do que qualquer pessoa na história. O recorde existente detido pelo aviador Wiley Post desde 1933 era de pouco menos de 8 dias. Hughes pretendia reduzi-lo para menos de metade. Voou para leste através do Atlântico até Paris, depois para Moscovo, através da Sibéria até Yakutsk, sobre o Estreito de Bering até Fairbanks, para sul através de Minneapolis e de volta a Nova York. As condições foram punitivas em alguns trechos. Nevoeiro sobre o Atlântico, tensão mecânica sobre a Sibéria e a pressão esmagadora da privação de sono ao longo de milhares de milhas de águas abertas e terreno desconhecido. Quando o Lockheed aterrou no Floyd Bennett Field, em 14 de julho, o tempo oficial foi de 3 dias, 19 horas e 14 minutos. Ele não tinha apenas quebrado o recorde, tinha-o demolido. Nova York deu-lhe o maior desfile de fitas de papel que a cidade tinha visto desde que Charles Lindbergh regressou de Paris 11 anos antes. Multidões encheram os passeios desde o campo de aviação até a Câmara Municipal. A imprensa chamou-lhe o maior aviador vivo. Tinha 32 anos e durante aquele breve período de dias de verão, em 1938, era possivelmente o homem mais famoso da América. As honras seguiram-se rapidamente. Recebeu o troféu Harmon para aviador de destaque e o troféu Collier
para a maior conquista na aviação americana naquele ano. Em 1939, o Congresso concedeu-lhe uma medalha de ouro por resolução conjunta, citando o seu avanço na ciência da aviação e o crédito que trouxe ao seu país. Ainda não tinha 35 anos. O que quase ninguém fora do seu círculo imediato entendia na altura era que nada daquilo era autossustentável. Os aviões, os engenheiros, a tripulação, o combustível, os anos de desenvolvimento por trás de cada recorde, tudo vinha da broca. A Hughes Aircraft não deu lucro naqueles anos. Não precisava. A empresa de ferramentas em Houston gerava o dinheiro, e Hughes queimava-o no céu. A liberdade que esse arranjo lhe dava era total. Ele não respondia a nenhum investidor, a nenhum conselho, a ninguém. Tinha atingido o ponto mais alto da sua vida. O país conhecia o seu nome e admirava o que ele tinha feito com ele. Mas a qualidade que tinha tornado tudo isto possível era também a qualidade que tornava o que veio a seguir inevitável. Ele não conseguia delegar o risco. Qualquer piloto de testes no país estava à sua disposição. Ele nunca considerou isso. O assento tinha de ser o seu. Os controlos tinham de estar nas suas mãos. O acidente, o senador e o avião de madeira. O óleo começou a verter do motor direito cerca de 45 minutos após o início do voo. Era a noite de 7 de julho de 1946. Hughes estava aos comandos do XF-11, um avião de reconhecimento bimotor que a sua empresa tinha construído sob um contrato de guerra para o Exército dos Estados Unidos. A aeronave tinha sido projetada para vigilância fotográfica de alta velocidade e alta altitude. O governo tinha originalmente encomendado 100 deles, mas a guerra terminou antes de Hughes entregar um único. Ele foi autorizado a terminar 2 protótipos. Este era o primeiro, e ele próprio o voava. O voo tinha sido suave. Tinha descolado do campo de aviação da sua empresa em Culver City e estava a circular sobre Los Angeles a vários milhares de pés. Depois, a fuga fez com que uma das hélices invertesse o seu passo. A resistência desse lado tornou-se enorme. A aeronave puxou fortemente para a direita e começou a perder altitude. Ele lutou para aterrar no campo de golfe do Los Angeles Country Club, que era o terreno plano mais próximo. Não conseguiu chegar lá. O XF-11 atingiu o telhado de uma casa, atravessou uma segunda estrutura e despenhou-se na terra num bairro residencial em Beverly Hills. Os destroços já estavam a arder quando os primeiros socorristas chegaram. Tiraram-no do cockpit vivo, por pouco. O seu peito tinha sido esmagado. O seu pulmão esquerdo tinha colapsado. A força do impacto terá alegadamente deslocado o seu coração para o lado direito da cavidade torácica. Tinha queimaduras graves na parte superior do corpo e múltiplos ossos partidos. Os médicos no hospital não tinham a certeza de que ele sobreviveria à noite. Ele sobreviveu. Mas o homem que saiu daquele hospital não era o homem que tinha entrado. Os ferimentos deixaram-no com dores constantes e graves, e os médicos geriram-nas com codeína. A droga funcionou. Funcionou tão bem que Hughes nunca parou de a tomar. A substância que iria lentamente desmantelar a sua mente e o seu corpo ao longo dos 30 anos seguintes entrou na sua vida numa cama de hospital naquele verão. Foi prescrita por médicos que estavam a tentar mantê-lo vivo. Enquanto ele ainda recuperava, o Senado dos Estados Unidos foi atrás dele. O senador Owen Brewster, do Maine, presidia a um comitê que investigava os contratos de defesa de Hughes durante a guerra. A acusação era direta. Hughes tinha recebido dezenas de milhões de dólares em dinheiro do governo para construir aviões militares. Quando a guerra terminou, não tinha entregue um único avião operacional. O comitê queria respostas. Entre os projetos sob escrutínio estava um enorme barco voador de carga que tinha sido construído principalmente de madeira de bétula, porque as restrições de guerra tinham tornado o alumínio indisponível. A imprensa já lhe tinha dado uma alcunha. Chamavam-lhe o Spruce Goose. Hughes odiava o nome. Ele compareceu às audiências em Washington e virou o processo do avesso. Acusou Brewster de agir como um agente da Pan American Airways, que ele argumentava estar a tentar eliminar a TWA da competição transatlântica. A imprensa esperava que ele estivesse na defensiva. Em vez disso,
Viram-no passar ao ataque, combativo, específico e relutante em ceder um único ponto. O comitê emitiu mais tarde um relatório criticando a sua gestão dos contratos, mas o público já tinha tomado uma decisão. Hughes tinha ganho a sala. Depois voltou para a Califórnia e fez a coisa que os seus críticos diziam que não podia ser feita. Em 2 de novembro de 1947, no porto de Long Beach, com a imprensa e políticos a observar da costa, Hughes subiu para o cockpit do barco voador. A aeronave era impressionante em escala. A sua envergadura estendia-se por 320 pés. Tinha 8 motores e podia transportar várias centenas de passageiros. Ninguém fora do seu círculo íntimo acreditava que sairia da água. Ele taxiou-o pelo porto várias vezes. Depois, no que era suposto ser outra corrida de táxi, puxou para trás e levantou a aeronave no ar. Voou por cerca de 1 milha a cerca de 70 pés acima da superfície antes de a descer. Nunca mais voou. Hughes manteve-a guardada num hangar com controlo climático em Long Beach pelo resto da sua vida, gastando alegadamente perto de $1 milhão por ano para a manter. Nunca explicou publicamente o porquê, mas o voo tinha feito o que era suposto fazer. Acabou com a discussão. O que quase ninguém reconheceu na altura foi que este era o fim de algo maior. Hughes tinha comparecido perante o Senado, lutado e pilotado a maior aeronave alguma vez construída naquela época. Foi a última vez que faria qualquer uma dessas coisas perante o mundo. O acidente tinha quebrado o seu corpo. A codeína tinha começado o seu trabalho na sua mente. E a força que o tinha levado a perseguir recordes de velocidade e a enfrentar senadores estava agora a virar-se para dentro, em direção a quartos escuros e silêncio. O homem que comprou Las Vegas de um quarto escuro. Quando os proprietários do Desert Inn, em Las Vegas, disseram a Howard Hughes para sair, ele comprou o hotel por $13,25 milhões. Era dezembro de 1966. Ele ocupava os 2 últimos andares há apenas um mês, e os coproprietários do cassino, liderados por um homem chamado Moe Dalitz, precisavam dessas suítes de volta para os grandes apostadores da véspera de Ano Novo que já as tinham reservado. O seu principal assessor, Robert Maheu, tentou negociar mais tempo. Quando isso acabou, Maheu pediu um favor ao presidente dos Teamsters, Jimmy Hoffa, que telefonou para o Desert Inn e disse aos proprietários para deixarem os seus amigos em paz. Isso comprou mais algumas semanas, mas a pressão continuou a aumentar e Hughes, em vez de ser mudado, simplesmente comprou o edifício. O dinheiro para o fazer veio de uma companhia aérea. No início desse ano, ele tinha vendido a sua participação de controle na Trans World Airlines por pouco menos de $550 milhões, para evitar entregar o enorme imposto sobre ganhos de capital que vinha com isso. Ele precisava de reinvestir o dinheiro rapidamente. Escolheu Las Vegas. Tinha chegado a Strip por volta do Dia de Ação de Graças de 1966. Os seus assistentes trouxeram-no de comboio de Los Angeles. Carregaram-no numa maca pela entrada de serviço do Desert Inn e subiram num elevador de carga até ao 9º andar. Estava de pijama. Não era visto em público há anos. As cortinas estavam fechadas. A partir desse momento, Hughes dirigiu cada negócio de dentro daquela suíte, sem uma única vez passar pela porta. A onda de compras que se seguiu foi diferente de tudo o que a cidade já tinha visto. Depois do Desert Inn, adquiriu o Sands, o Frontier, o Castaways e o Landmark Hotel. Comprou um pequeno cassino chamado Silver Slipper, por uma razão que nada tinha a ver com o jogo. O edifício tinha um sapato de neon rotativo no telhado e o brilho do letreiro chegava à janela do seu quarto. Ele comprou a propriedade e mandou desligar o letreiro. Quando tentou comprar o seu 7º cassino, o Stardust, o governo federal interveio por motivos antitrust e bloqueou o negócio. Ao longo de 4 anos, gastou mais de $300 milhões em propriedades em Las Vegas. Comprou milhares de acres de terra desértica em redor da cidade, uma companhia aérea local, concessões mineiras e uma estação de televisão chamada QLAS, porque queria controlar o que passava no ecrã a qualquer hora da noite. Tudo isto era gerido através de Maheu, que dirigia toda a operação no Nevada como representante de Hughes. O arranjo era extraordinário.
Os dois homens comunicavam quase exclusivamente por telefone e notas manuscritas. Segundo alguns relatos, passaram anos sem estarem na mesma sala. Maheu fazia os negócios, assistia às reuniões e falava em nome da organização, enquanto Hughes dava instruções por trás de uma porta trancada no 9º andar. Atrás de Maheu, um círculo separado de ajudantes pessoais controlava tudo o que estava mais próximo do próprio homem. Estes homens eram quase todos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Ele preferia-os porque a sua fé proibia o álcool e o tabaco, duas coisas que ele não usava e não queria perto de si. O grupo era liderado por Frank William Gay, que trabalhava para a organização desde a década de 1940 e que controlava o acesso físico à cobertura, com uma autoridade que, segundo alguns observadores, acabou por rivalizar com a dele própria. O efeito de todos estes gastos em Las Vegas foi enorme e, em grande parte, não intencional. Antes de Hughes chegar, os cassinos na Strip eram amplamente entendidos como sendo controlados pelo crime organizado. As estruturas de propriedade estavam ocultas, o dinheiro era questionável e o sistema regulatório era fraco. Quando um industrial bilionário, apoiado por uma estrutura corporativa legítima, começou a comprar propriedades pelo preço total de mercado, isso forçou uma mudança. A sua presença deu à propriedade de cassinos um grau de credibilidade que nunca tinha tido. Os legisladores do Nevada, que lutavam há anos para expulsar a máfia do negócio do jogo, usaram a sua chegada como prova de que o capital legítimo podia sustentar a indústria. No espaço de uma década, a era da propriedade corporativa de cassinos consolidou-se e o domínio da máfia sobre a Strip afrouxou para sempre. O próprio Hughes não tinha interesse nas operações diárias de nada disto. Nunca pisou o chão de um único cassino que possuía. Nunca apertou a mão a um chefe de sala, nem se sentou à frente de um gerente de hotel. Nunca uma única vez olhou para a Strip que o seu dinheiro tinha remodelado. Dirigiu uma cidade a partir do 9º andar do Desert Inn, sem sair pela porta. O fantasma e a Guerra Fria. No início da década de 1970, Howard Hughes tinha se tornado tão invisível que dois grupos de pessoas inteiramente separados decidiram usar o seu nome para os seus próprios fins. Um era um romancista à procura de um dia de pagamento. O outro era a Agência Central de Inteligência. O romancista veio primeiro. Em 1971, um escritor chamado Clifford Irving abordou a editora McGraw-Hill com uma afirmação extraordinária. Disse que tinha conduzido uma série de entrevistas secretas cara a cara com Hughes e que estava preparado para entregar uma autobiografia autorizada. Trouxe cartas aparentemente assinadas com a caligrafia do bilionário. Trouxe transcrições. Trouxe detalhes que pareciam plausíveis para editores que não tinham forma de os verificar. A mulher de Irving depositou os cheques da editora numa conta bancária suíça que tinha aberto sob um nome desenhado para passar pelo do próprio Hughes. A McGraw-Hill pagou um adiantamento substancial e começou a preparar o livro da década. O problema era que nada daquilo era real. Irving nunca tinha conhecido Hughes. As cartas eram forjadas. As entrevistas foram inventadas do princípio ao fim. Ele tinha apostado tudo na suposição de que o homem mais recluso do mundo nunca apareceria para o negar. Perdeu essa aposta. Em janeiro de 1972, Hughes fez algo que não fazia há anos. Pegou num telefone. 7 jornalistas que o conheciam pessoalmente foram colocados numa conferência telefônica. E Hughes, com a voz fina e hesitante, mas inconfundivelmente a sua, disse-lhes que o livro era uma fraude completa. Foi a primeira vez que o público ouviu falar dele em mais de uma década. Irving foi exposto, condenado e enviado para a prisão. A autobiografia nunca chegou a uma livraria, mas o verdadeiro significado do episódio não foi o embuste em si. Foi o que o embuste revelou sobre o que Hughes se tinha tornado. Um estranho quase conseguiu inventar a sua voz, porque ninguém vivo conseguia provar que a voz real ainda existia. A CIA tinha um plano maior para o mesmo silêncio. Em 1968, um submarino soviético designado K-129, armado com mísseis balísticos nucleares, tinha se afundado no Oceano Pacífico,
a cerca de 1.500 milhas a noroeste do Havaí. Ficou no fundo do oceano, a mais de 3 milhas de profundidade. Os soviéticos procuraram-no e desistiram. A inteligência americana localizou os destroços e viu uma oportunidade de recuperar tecnologia nuclear e criptográfica soviética de uma profundidade que nenhuma operação de salvamento alguma vez tinha atingido. O problema de engenharia era imenso. O submarino pesava cerca de 1.700 toneladas e jazia em escuridão total no fundo do mar. A CIA precisava de um navio grande o suficiente para baixar uma garra mecânica a 3 milhas do leito marinho, prender-se aos destroços e puxá-los para uma superfície. Tudo isto tinha de acontecer sem que a Marinha Soviética percebesse o que se estava a passar. Para explicar a construção de tal navio, precisavam de um disfarce. Escolheram o nome Howard Hughes. O relato dado ao mundo foi que Hughes estava a construir um navio de investigação de 618 pés chamado Glomar Explorer, destinado a minerar nódulos de manganês do fundo do Oceano Profundo. Era exatamente o tipo de empreendimento excêntrico e sobredimensionado que o público associava ao nome Hughes, e ninguém o questionou. O navio foi concluído, lançado e, em agosto de 1974, chegou ao local dos destroços. A tripulação baixou a garra e começou a puxar o submarino. Durante a subida, parte do casco fraturou-se e caiu de volta ao fundo, mas a secção que retiveram continha 2 torpedos nucleares, equipamento criptográfico e os restos mortais de 6 submarinistas soviéticos que mais tarde receberam um funeral no mar com honras militares. Navios soviéticos tinham estado a seguir o Glomar Explorer durante toda a boa operação. Relatórios de inteligência revelaram mais tarde que Moscovo tinha descartado o verdadeiro propósito da missão como sendo demasiado rebuscado para ser levado a sério. A operação foi comprometida no ano seguinte. Em junho de 1974, ladrões tinham entrado na sede da organização de Hughes, na Romaine Street, em Los Angeles, e roubado um esconderijo de documentos. Alguns desses papéis relacionavam-se com o projeto Glomar. Quando a história chegou aos jornalistas meses depois, e estes pressionaram a CIA por uma resposta, a agência emitiu uma frase que se tornaria famosa por direito próprio. Não podemos confirmar nem negar. A frase, conhecida depois como a resposta Glomar, entrou permanentemente no vocabulário jurídico e político. Começou como 7 palavras inventadas para proteger uma missão de submarino escondida atrás do nome de um homem que não era visto em público há mais de uma década. Havia mais um fio que ligava Hughes à política da época, embora continue a ser disputado. Ele tinha mantido ligações financeiras com Richard Nixon durante anos, alegadamente canalizando somas significativas através do aliado próximo de Nixon, Bebe Rebozo. Alguns investigadores argumentaram mais tarde que a invasão de Watergate em 1972 foi parcialmente motivada pela busca de documentos que ligassem o presidente a dinheiro que levava a Hughes. A teoria nunca foi estabelecida como facto, mas o facto de ter sido tratada como credível diz-nos quão profundamente o nome do fantasma se tinha enraizado nas estruturas de poder do país em que ele há muito tinha deixado de viver. Ele não punha os pés fora de um quarto selado há anos, mas o seu nome estava a fazer mais no mundo do que ele próprio. O Império Sem Herdeiro. Howard Hughes tinha passado 50 anos a controlar cada detalhe da sua existência. A comida que entrava no seu quarto, as pessoas que se aproximavam dele, as cortinas, a temperatura, a luz. Cada elemento da sua vida tinha sido ditado pela sua própria mão. Na morte, ele não controlou nada. Não deixou testamento, ou melhor, nenhum testamento válido foi alguma vez encontrado. As suas participações comerciais, governadas por uma holding chamada Summa Corporation e avaliadas em cerca de 2.500 milhões de dólares, ficaram subitamente sem dono ou direção. Processos de inventário foram abertos simultaneamente em Houston, Las Vegas e Los Angeles, porque ninguém conseguia concordar sobre onde ele tinha residido legalmente. Os advogados da Summa conduziram uma busca exaustiva nas suas propriedades, nos seus escritórios e nas suítes de hotel que ele tinha ocupado em 3 países. Não encontraram nada.
Sob a lei do Texas, quando uma pessoa morre sem testamento, o patrimônio passa para os parentes sobreviventes mais próximos. Ele não tinha filhos, não tinha irmãos. Os parentes mais próximos que alguém conseguiu localizar foram aproximadamente 22 primos, com a maioria dos quais ele não falava há décadas. Antes que pudessem herdar, um documento apareceu. Algumas semanas após a morte, um papel manuscrito apareceu na sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Salt Lake City. Estava datado de 19 de março de 1968 e ostentava a assinatura Howard R. Hughes. Entre as suas disposições, deixava 156 milhões de dólares a um homem chamado Melvin Dummer. Dummer era um operador de uma bomba de gasolina no Utah rural. Contou uma história que parecia ficção. Disse que, numa noite de 1967, estava a conduzir numa autoestrada deserta, fora de Las Vegas. Encontrou um homem velho, magro e desalinhado deitado à beira da estrada. Apanhou o homem e levou-o para o Sands Hotel na Strip. Quando o deixou, o homem disse que era Howard Hughes. Dummer disse à imprensa que não tinha acreditado nele na altura. O documento ficou conhecido como o Testamento Mormon e foi examinado mais de perto do que quase qualquer pedaço de papel na história jurídica americana. Os problemas foram imediatos. O testamento referia-se ao barco voador H-4 como o Spruce Goose, uma alcunha que se sabia que ele desprezava. Nomeava ambas as suas ex-mulheres como beneficiárias, embora os seus acordos de divórcio proibissem explicitamente quaisquer outras reivindicações sobre o patrimônio. Designava Noah Dietrich, um executivo que ele tinha despedido em 1957 como executor, e era endereçado a um presidente da igreja que tinha morrido em 1970, 2 anos depois de o documento ter sido supostamente escrito. Em 1978, um tribunal do Nevada declarou-a uma falsificação e declarou o intestado. A história foi mais tarde adaptada para um filme chamado Melvin and Howard, que ganhou o Oscar de melhor argumento original em 1981. O patrimônio foi para os primos. O grupo, liderado por um advogado de Houston chamado William Loomis, chegou a um acordo em 1983. Mais de 400 pessoas tinham se apresentado com reivindicações ao longo dos anos, incluindo supostos cônjuges, alegados filhos e antigos parceiros de negócios. Todas as reivindicações fora dos parentes de sangue foram rejeitadas. O litígio consumiu anos de tempo de tribunal e gerou milhões em honorários advocatícios de todos os lados. O último ativo do patrimônio não foi distribuído até 2010. 34 anos após a sua morte, a última peça do seu império foi finalmente entregue. Uma parte do que ele construiu sobreviveu, embora não da forma que ele provavelmente pretendia. Em 1953, ele tinha criado o Howard Hughes Medical Institute e transferido a propriedade da Hughes Aircraft Company para ele. A mudança foi amplamente vista na altura como uma estratégia fiscal, e o Internal Revenue Service lutou contra ela durante anos. Mas a missão de investigação por trás do Instituto era real, e após a sua morte, o enorme valor da empresa de aviação foi vertido para a dotação. Hoje, o Instituto financia mais investigação biomédica do que quase qualquer outra organização privada no país. A sua dotação é de cerca de 23 mil milhões de dólares. Emprega centenas de investigadores e produziu múltiplos vencedores do Prêmio Nobel. É, por qualquer medida prática, a coisa mais duradoura que ele deixou para trás. Ele não teve descendentes, não tinha nenhuma ligação funcional com qualquer parente vivo. A fortuna que passou a vida a construir foi retalhada por estranhos num tribunal. Mas o Instituto de Investigação que criou quase como um pensamento tardio, por razões que tinham mais a ver com impostos do que com ciência, ainda está a funcionar. Financia trabalhos em genética, neurociência e biologia celular em universidades de todo o país, realizados por cientistas que, na maioria dos casos, nunca ouviram o seu nome e não o reconheceriam se o ouvissem. Isso é o que resta do império de 2 mil milhões e meio de dólares de aviões e loucura. O legado da obsessão. Disse no início que a parte desta história que considero mais difícil de explicar é como a mesma qualidade pôde construir um império
e destruir a pessoa que o possuía. Depois de todo este tempo com Hughes, acho que tinha a pergunta errada. A obsessão nunca mudou. Não cruzou nenhuma linha invisível de produtiva para destrutiva. A necessidade de controlar cada variável, cada superfície, cada resultado tinha produzido o avião mais rápido da Terra a partir de um hangar em Glendale, Califórnia. Essa mesma necessidade, inalterada, manteve-o selado atrás de uma porta trancada num quarto de hotel em Acapulco durante os últimos anos da sua vida. Quando o seu corpo era forte e o mundo lhe dava pistas de aterragem, cenários de filmes e salas de audiência do Senado para operar, o controlo parecia gênio. Quando o seu corpo quebrou e essas saídas se fecharam, esse controlo virou-se para as fechaduras das portas, a temperatura do quarto e a posição de cada objeto ao seu alcance. Não houve um interruptor. O gênio e a doença eram a mesma coisa, vistos de dois lados diferentes. É isso que torna esta história mais difícil de digerir do que a maioria. Não é um conto preventivo sobre drogas, ou ganância, ou riqueza desenfreada. É uma história sobre o que acontece quando a qualidade definidora de uma pessoa não tem limite nem contrapeso. A broca deu-lhe dinheiro ilimitado. O dinheiro deu-lhe liberdade ilimitada. E ninguém na sua vida, nem as suas mulheres, nem os seus ajudantes, nem os seus advogados, tinha o poder ou a posição para lhe dizer para parar. A obsessão correu até não restar nada para organizar, exceto o interior de um quarto selado e as veias dos seus próprios braços. O Spruce Goose está atrás de um vidro, num museu no Oregon. O Desert Inn foi demolido para dar lugar a um novo cassino. A companhia aérea desapareceu. O estúdio desapareceu. A patente da broca expirou há décadas. Quase nada do que ele construiu ainda opera sob o seu nome. O que sobreviveu foram duas coisas que ele nunca planeou. Um instituto de investigação médica que criou como um abrigo fiscal em 1953, que agora financia a ciência numa escala que ele não poderia ter imaginado, e uma frase de 7 palavras que ele nunca pronunciou. Não podemos confirmar nem negar. A CIA inventou-a para proteger uma missão de submarino escondida atrás do seu nome, e ela sobreviveu a tudo o resto que ele fez. Ele passou a vida inteira a certificar-se de que nada acontecia por acidente. No final, os acidentes foram tudo o que restou. Se esta história mudou a forma como vê as figuras enigmáticas da história, inscreva-se e deixe o seu like no canal. Estamos a desenterrar o passado que muitos tentaram esconder. Vamos cultivar o conhecimento. O próximo tesouro histórico será revelado em breve.